Eu errei sobre o Affinity e eu tô aqui pra pedir sinceras desculpas a todos os Affiniters desse Brasil. Galera, seguinte, recentemente eu fiz um vídeo ali de primeiras impressões, depois outro vídeo de primeiras impressões, testando o Affinity na pintura digital, e eu falo uma frase ali chocante para os Affiniters. De qualquer forma, para pintura digital, eu não consigo recomendar de verdade. Assim. Porque eu tive muitos problemas durante a gravação daquele vídeo e durante os dias que eu testei esse programa. Mas, nesse meio tempo, eu mudei um pouco de opinião e eu queria muito poder compartilhar com vocês porque eu descobri algumas coisinhas muito legais que podem solucionar alguns problemas do Affinity, que talvez você aí do outro lado esteja tendo também, assim como eu tive. Muitas pessoas falaram que, pô, tô usando não sei quantas horas por dia e nunca crashou uma vez. Outras pessoas falaram, caramba, eu não consigo abrir o programa que ele crasha a todo momento. Outras pessoas falaram, eu estou no Mac, vocês aí, ó, do Windows, que se explodam, vocês que briguem. Mas enfim, se você tá tendo alguns problemas, vamos tentar conversar aqui hoje. O vídeo vai ser bem rapidinho, eu só quero passar mesmo essas dicas pra vocês e dar, assim, o meu parecer, digamos assim, que eu tô fazendo as pazes com o Affinity. Eu meio que tô até gostando dele pra pintura digital. Vejam vocês, né? A gente fez até uma live recentemente na nossa área de membros, em que eu fiquei pintando ali, conversando com a galera, e ele não deu basicamente nenhum problema, assim. Tem algumas decisões de design que realmente são questionáveis, e eu vou comentar um pouquinho sobre elas novamente nesse vídeo, né? Várias são questões de design, não são problemas efetivamente do programa, mas que eu espero que no futuro eles arrumem, né? Eu não espero que esse programa seja perfeito desde o lançamento, nem nada do tipo, mas eu tô, assim, tentando pensar positivamente pro futuro, né? O que vai ser esse Affinity. Várias pessoas também comentaram que ficaram um pouco com medo de baixar o Affinity, porque eles não sabem o que vai ser daqui a um ano, se quando eles criarem uma user base grande, eles vão virar plano de assinatura e tal. E assim, galera, isso aí seria só especulação. Eles já falaram várias vezes que o programa vai ser gratuito e eu preciso dar um voto de confiança, né? Senão não vai adiantar de nada a gente só ficar com medo de baixar tudo que é um programa que tem uma proposta diferente simplesmente porque tá com medo do que pode acontecer daqui 1, 2 anos. Vamos trabalhar com a realidade que a gente tem, não precisa ficar criando teoria da conspiração aí. Pode ser que esse sistema deles de cobrança só para quem quer usar a IA ou para quem quer usar outros recursos mais avançados, funcione. Então, eu vou dar o meu voto de confiança aqui e eu vou ficar testando o Affinity porque, pra mim, tá sendo... Vejam vocês, tá sendo interessante. Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro problema que eu tive, que foi o maior deles, que foi a questão da estabilidade do programa. Ele estava muito instável e eu descobri o porquê e eu solucionei esse problema. Vamos para o site do Affinity e o seguinte, quando você está aqui no site do Affinity, você quer baixar o programa, você clica em Get Affinity, depois você obviamente clica no Sign Up, você coloca teu e-mail, continua, tereréu, e você vem para essa página de download, certo? Nessa página de download, você escolhe o seu sistema operacional, clica para baixar e ele te dá essa lista de possibilidades aqui, né? Ele tá me induzindo a clicar na primeira opção, certo? Que é o MSIX, para um sistema operacional de Windows x64. Foi essa que eu baixei, porque eu fui induzido, por ser o primeiro da lista no x64, eu imaginei, beleza, é essa que eles querem que eu baixe, né? Não. A versão estável mesmo do Affinity, pelo menos para o meu computador e para outras pessoas que eu perguntei, muitas pessoas nos comentários também falaram sobre isso, é a versão EXZ, MSI-EXZ. Seria essa segunda versão, aquela que está no meinho aqui. Quando você baixa essa opção, muitos problemas de instabilidade do programa resolvem. Então, por exemplo, aquilo que eu tive que fazer de desabilitar o aceleramento gráfico do programa, não sei se vocês vão lembrar, mas aqui eu vim em edição, vim nas opções, nas settings, depois eu fui em performance e eu desabilitei o OpenCL Compute Acceleration, né? Quando eu desabilitei isso aqui, ele meio que resolveu ali, mas estava meio engasgando um pouquinho. Mas nessa versão EXZ, que eu reinstalei, eu desinstalei completamente, instalei do zero mesmo, eu não precisei desabilitar. Ele já está funcionando muito bem. A única coisa que eu percebo que ainda não está 100% é quando você usa um pincel muito texturizado ou um pincel mais pesado, tentar usar esse pincel pequenininho. Ele não vai funcionar muito bem para quando você faz traços muito rápidos, mas mesmo assim, tá excelente.
não é uma parada que vai me atrapalhar ao longo do processo de pintura, tá bom? Então vamos fazer um teste bem rápido aqui. Vou pegar aquele pincel que travou, que crashou várias vezes, que era aquele pincel esfumaçado, né, de aerógrafo. Ó, então eu vou selecionar aqui, vamos colocar uma outra cor para ficar mais fácil. E ó, olha que beleza. Vou colocar o pincel bem grande, ó, já tá no máximo, o pincel no máximo aqui, ó. Nenhum lag. E se eu tentar fazer traços rápidos, nenhum lag também. Vamos tentar fazer agora com um pincel mais texturizado de óleo, que eu tive bastante problema. Então vamos pegar esse pincel aqui, vou fazer com um pincel bem grande, ó, bem grande, ó. Nenhum lag, nenhum problema. Então vamos diminuir o pincel, vamos fazer vários risquinhos com ele. Aqui eu sinto que ele dá uma leve agarradinha, mas cara, de novo, eu não tô reclamando. Isso aqui acontece em qualquer programa, tá? Ficou excelente a questão da performance depois que eu reinstalei a versão de exe. Agora, vocês já podem ter notado que a minha layer está colorida. Olha que coisa mais maravilhosa. O que será que aconteceu? Eu descobri uma opção dentro da Affinity para trocar a cor? Não, porque isso não existe. Algumas pessoas até comentaram que existia essa opção, eu não sei qual versão do Affinity que você está usando, isso aqui não existe na minha versão, eu já procurei todas as opções possíveis e imagináveis, não existe, tá? Como que eu consegui trocar a cor da layer que estava cinza no meu computador? Isso aqui é uma opção do Windows, galera, e eu não tinha como adivinhar isso, por quê? Quando você instala o Windows, você pode escolher uma coisa que é chamada de Accent Color, e no meu Windows, a Accent Color era só um cinza. Porque eu não me importo com isso, eu não gosto muito de uma Accent Color, então eu tinha escolhido cinza e eu esqueci completamente dessa opção. Eu não consegui nem reconhecer que aquele cinza que estava marcado aqui era o cinza do meu Windows, da Accent Color, porque eu não gosto muito do meu Windows cheio de cor, sabe, aquela parada muito chamativa e tal. Então, eu só fui descobrir isso também por causa dos comentários de vocês, então muito obrigado. Eu troquei aqui a cor do meu Windows e finalmente agora tenho a minha layer selecionada com uma cor diferente das layers que não estão selecionadas. Ao meu ver também, isso não é uma culpa do usuário exatamente, porque o ideal seria você poder escolher isso lá nas opções de aparência do próprio Affinity. Para mim não faz nenhum sentido eles usarem só a opção do Windows e não fala sobre isso em lugar nenhum, sabe? Seria muito melhor se a gente pudesse escolher isso como uma das opções, eu espero que eles façam isso no futuro. Eu também tive muitos problemas em relação ao Alt, né? Quando eu aperto o Alt e aperto espaço, de uma forma muito rápida, ele abre o menu aqui em cima do meu Windows também. Galera, isso eu não achei nenhuma solução ainda, além daquele Auto Hotkey que eu estava usando. Então, fica aqui a minha recomendação, você pode utilizar o Auto Hotkey do jeitinho que eu ensinei no vídeo anterior. Tem alguns códigos que são até melhores que eu já testei, mas eu acho que aquele lá é simples o suficiente para não dar problema para ninguém. Então, Auto Hotkey 2, coloca esse código aqui, cria um arquivo, um documento de Auto Hotkey e usa ele enquanto você estiver usando o Affinity. Infelizmente, isso acontece pra mim. Muitas pessoas falaram que isso não acontece no computador delas. Não sei se é o meu teclado que está invocando o Alt do submundo. Não é isso. Eu testei também trocar a tecla pra ver se o Alt da direita funcionava e tal, mas não funciona direito. Tem que ser com Auto Hotkey mesmo. Não teve nenhuma outra solução. Agora, outra coisa que eu não gostei de jeito nenhum, e é uma solução de design pra mim péssima, 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 que é esse triângulo aqui mexendo junto com a sua seleção de matiz. Eu gosto muito de utilizar a Color Wheel, a roda de cores, para fazer pintura digital, mas infelizmente é impossível de acostumar com esse triângulo girando junto com você. Porque em qualquer programa de pintura digital, se você quiser clarear ou escurecer a cor, você vai usar um slider vertical, você vai para cima ou para baixo. Se você quiser aumentar a saturação ou diminuir a saturação da sua cor, você vai para a direita ou para a esquerda. Isso é o intuitivo, é isso que está em qualquer programa de pintura digital. Quando você muda o eixo e traz, por exemplo, aqui para o verde, para você clarear ou escurecer, você tem que andar para cima e para baixo, só que invertido do que seria na outra cor. E nesse caso, a sua saturação tá para baixo na esquerda e a sua dessaturação tá para cima na direita. E aí quando você tá no vermelho, isso muda completamente e isso é, assim, eu não consigo descrever o quão idiota é essa função aqui. Não sei quem pensou nisso, para mim não faz nenhum sentido. Mas eu recebi uma dica muito legal também nos comentários, que é para
minha outra reclamação de que essa janela é muito pequena. Realmente não dá para você aumentar essa janela. O ideal seria que você pudesse tirar aqui essa janela e aumentasse aqui para os lados ou na altura, mas você não consegue alterar a altura, tá? E você deixar essa color wheel maior, certo? Isso não é possível ainda no Affinity. Espero que eles arrumem isso no futuro, porque não é muito bom usar assim. Mas uma alternativa, caso você ache essa color wheel muito pequena, é clicar 2 vezes na sua cor, na sua seleção de cor. E aí você pode abrir esse Color Chooser e ele já vai ser bem maior. Você não consegue diminuir ele, mas se você estiver tendo muita dificuldade em usar essa color wheel pequenininha, você pode deixar ele aberto aqui para você, tá bom? E o legal é que se você quiser trocar essa color wheel da direita para o slider, como eu assim uso o Lab Slider, você pode deixar o seu Color Chooser na roda de cores, e você pode trocar aqui para Color Wheel, por exemplo, né? E deixar esse aqui da direita para o Lab Slider. Então isso aqui é uma forma muito interessante de você ter 2 formas de seleção de cor durante o seu processo de pintura. Então pode ser muito interessante. De novo, talvez esse aqui esteja grande demais agora, mas se você encontrar uma forma legal de usar isso aqui, eu acho que pode ser bem interessante também de usar. E só para concluir, eu acabei mexendo um pouco aqui na seleção de pincéis, eu experimentei um pouco o criador de pincéis dele também, e eu me lembrei muito do criador de pincéis do Procreate. Ele é muito simples, mas ele tem as opções mais importantes que você precisa na hora de criar um pincel, e eu gostei bastante de editar os pincéis por aqui. E eu já criei alguns pincéis aqui, quem sabe em algum momento eu não disponibilizo eles para vocês baixarem, para vocês importarem aqui. Achei muito legal. Eu testei vários outros efeitos também aqui que a gente tem nas layers. Lembrando, essas layers de efeito, elas existem no Krita, tá bom? Quando você cria efeitos de uma forma não destrutiva, né? Então, por exemplo, você cria uma layer de ajuste aqui, de pixelate, e você consegue desabilitar ela e habilitar novamente quando você quiser, né? E você consegue arrastar aqui para ela deixar tudo que está abaixo dessa layer modificada, o que é muito, muito, muito legal, tá? Tem vários efeitos incríveis que eu fui descobrindo e que eu só lembro de ter visto no Affinity. E eu fiquei muito empolgado com isso, não só para pintura digital, mas também para design gráfico. É óbvio que os designers gráficos estão adorando essas funções, estão conhecendo aqui o Affinity, mas eu não conhecia a parte de design. Eu sou designer de formação, se vocês não sabem disso. Eu fiz faculdade de design na Unesp há muito tempo atrás, mas enfim. Eu gostei muito disso. As thumbnails do canal meio que eu já tô fazendo no Affinity, então foi uma troca muito legal, gostei muito dos efeitos. Tem uns efeitos muito simples que a gente imagina assim, né? E que são super legais de você experimentar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu testei numa live dos membros, que é esse efeito de glitch. Isso aqui, cara, dá pra você fazer em outro software? É claro que dá. Mas ele é muito, muito, muito prático de você colocar o glitch com distorção, por exemplo, nas suas layers, e você modificar com um ajuste mais fino. Eu achei isso aqui muito, muito, muito legal. É aquele tipo de coisa que você... Depois que você vê isso num programa como esse, parece que era óbvio, né? Por que isso não existe em todos os programas? É uma parada que todo mundo faz, esse efeitozinho de glitch, né? E tal, mas não tem. Mas que em outros programas é meio trabalhoso de fazer. Você precisa ficar juntando layer, mexendo nos canais, ou ficar trocando blending options e tal. E aqui é simplesmente um efeito que todo mundo já usa, muito legal, muito fácil de usar. E isso aqui funciona junto com tipografia também. Mas enfim, galera, isso aqui foi só um update rápido que eu queria trazer pra vocês, pra falar que eu tô fazendo as pazes com o Affinity, tá? Ele talvez não seja tão ruim quanto aquele último vídeo fez transparecer, então se você tem algum amigo que assistiu aquele vídeo também e não quis dar uma chance pro Affinity, cara, talvez vale a pena você experimentar, ver se você teve algum desses problemas que eu comentei e dar mais uma chance. Eu tô testando, eu tô gostando, realmente eu tô gostando. Como eu falei pra vocês, eu adoro testar programas novos e tal, especialmente um que vai receber atualizações e espero que eles estejam ouvindo a comunidade pra trazer melhorias no futuro. Eu tô curioso pra ver qual que vai ser o futuro dele. De novo, tem algumas decisões de design que não me agradam muito, que eu acho meio estúpidas, mas que eu espero que eles
atendam, que eles resolvam em próximas atualizações, tá bom? Se tiver alguma atualização bem legal aí, que modifica ou que traz novas funções para pintura digital, eu vou tentar trazer aqui para vocês, porque eu vi que a galera tá bem curiosa a respeito desse programa, né? E eu vou continuar utilizando ele nas minhas pinturas digitais, quando eu faço elas ao vivo, então na área de membros, com certeza eu vou continuar utilizando o Affinity, na hora de fazer um feedback eu vou estar fazendo usando o Affinity também, e talvez em alguma live pública eu traga também o Affinity para vocês que não são membros do canal conhecerem um pouquinho desse programa, tá bom? Por isso é hoje, galera. Um beijo para vocês, até a próxima aí. Tchau, tchau. Desculpa, Affiniters. Perdão por tudo que eu falei. Perdão.